professores aí em aula por aí dizendo que não é organela, que é uma enzima. Tudo bem, beleza, show de bola, não tem problema nenhum. Tá certo? Por quê? Porque, na verdade, o ribossomo ele faz uma reação enzimática. Ele faz uma reação enzimática de polimerização. Não é isso? Por quê? Porque ele junta aminoácidos e liga aminoácidos uns aos outros. Então, é uma reação química de junção de monômeros. Ora, quando eu pego monômeros, que são moléculas de mesmo tipo, eu estou pegando vários aminoácidos que são monômeros, eu ligo, formo um polímero, que é a proteína. Proteína é o quê? É um polímero de aminoácidos. Não é verdade? Então, eu estou fazendo uma reação química de síntese. Tá certo? Então, está correto admitir o ribossomo como realizando atividade enzimática. Tem tudo a ver. Beleza? E tem outro detalhe importante que a gente vai falar um pouco mais na frente. Certo? Muito bem. Aí, essa ribosima aqui, como nós estamos tratando o ribossomo como uma enzima, certo? Na verdade, é uma enzima de RNA. Ok? Ó, RNA ribossômico, quanto? 65% do ribossomo é RNA ribossômico. Tá? E quem faz a atividade enzimática propriamente dita não é a parte proteica do ribossomo, é a parte do RNA. Esse RNA ribossômico aqui é um RNA catalítico, porque ele realiza uma catálise. O que é uma catálise? Conversão de um respectivo substrato em seu respectivo produto. Quem é o substrato de atuação do RNA catalítico? Aminoácidos. Qual é o produto resultante dessa atividade catalítica, desse RNA catalítico? É uma proteína, porque é uma reação química de síntese. Aí, nas aulas sobre proteínas e enzimas, o que é que a gente sempre diz? A gente sempre diz que toda enzima é uma proteína, só que a enzima realiza função de catálise. Certo ou não? Mas existe uma enzima que não é de natureza proteica, é de natureza nucleotídica, RNA ribossômico, porque ele é quem participa diretamente da junção dos monômeros de aminoácidos para a formação de uma proteína. Então, essa coisa de levantar essa questão de ribossomo ser enzima, entendido? Está relacionado com isso aí. Levanta outra coisa, porque a possibilidade de que existe, tá? Outra coisa que funciona também como enzima e que não é de natureza proteica. Quem? RNA ribossomo. Entendido? Então, você pode pegar alguma coisa, uma questão aí muito atualizada, assim, tipo coisa de ITA, entendido? Que o cara fale sobre isso aí. Beleza? Então, essas são as considerações iniciais sobre ribossomo e as interpretações que se estão dando a respeito do ribossomo, quanto à organela, quanto à atividade enzimática, tá? Mas dá para você perceber que está bastante lógico, tá? Esse pensamento da galera aí em termos de ribossomo. Localização. Onde é que eu encontro ribossomo? A gente viu que ribossomo você encontra em células procarióticas, você encontra em células eucarióticas. Ambas têm ribossomos. Mas onde mais eu encontro ribossomo? Ribossomo pode ser encontrado no citoplasma da célula, tanto citoplasmas de células procarióticas como eucarióticas. Ele é encontrado também aderido à membrana do retículo endoplasmático, formando ergastoplasma, ou retículo endoplasmático rugoso, tá? Faltou uma informação aí, que ele também é encontrado aderido à membrana nuclear das células eucarióticas. Faltou eu colocar aqui, eu vou corrigir isso aí, você pode acrescentar. E é encontrado também nas mitocôndrias e é encontrado também nos cloroplastos. Entendido? Certo? E aí vem um detalhe importante. Quando você estuda mitocôndrias e quando você estuda cloroplastos,
existe uma particularidade importante sobre mitocôndrias e cloroplastos, é que você sabe que são organelas que são capazes de se autoduplicar sem a interferência do núcleo celular. Entendido? Então, veja só, como as mitocôndrias e os cloroplastos têm ribossomos, eles têm capacidade de síntese proteica. Mitocôndrias e cloroplastos também têm ácido nucleico no seu interior. Mitocôndrias e cloroplastos têm DNA próprio. DNA é uma estrutura meramente relacionada a núcleo. Sempre que se pensa em DNA, se pensa em núcleo celular, sempre. Mas eu tenho duas estruturas de citoplasma celular que compõem o protoplasma celular que tem DNA, mitocôndria e cloroplastos. Essas organelas, elas têm códigos genéticos para se autoduplicar. Sabemos que a necessidade energética muscular, quanto maior for, maior será a quantidade de mitocôndrias nas células musculares para a produção de energia utilizada abundantemente na atividade da musculatura. Entendido? E quanto maior for essa necessidade energética, maior será a quantidade de mitocôndrias. As mitocôndrias se dividem independentemente de núcleo celular. Entendido? Então, onde se localizam ribossomos? Citoplasma de célula, membranas de retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso, que a gente vai estudar ele também, mitocôndrias, cloroplastos, e também você encontra ribossomos aderidos à membrana nuclear, membranas nucleares, a carioteca, também tem ribossomo lá aderido à carioteca, certo? Então, esses são os locais de localização. Mas aí, você pegou uma prova que tinha uma questão, o cara questionava o seguinte, né? Que célula não tem ribossomo? Será que tem alguma célula que não tem ribossomo? Muito bem, a exceção é o SPTZ. E por que SPTZ? É a abreviatura de espermatozoide. Entendido? Pronto. O espermatozoide, gameta masculino, não tem ribossomo. É uma exceção à presença de ribossomo. Entendido? E nem precisa, é inútil ribossomo para o espermatozoide. O espermatozoide é uma célula cuja função é apenas encontrar um ovócito e fecundar esse ovócito. Em nenhum momento essa célula vai precisar fazer síntese de alguma coisa que ela já tem tudo, já está formadinha ali, e a única função será fazer carreira, pegar aquele ovócito lá e fecundar o ovócito. Então o espermatozoide não tem os ribossomos. Aí vamos lá, estrutura do ribossomo, pronto. Aqui está a estrutura do ribossomo, né? Deixa eu ver como é que tá, se tem algum comentário aqui antes da gente começar. Não tem comentário, então eu acho que tá tudo ok, né? Tá tudo show, tá tudo legal. Muito bem, estrutura. Vamos falar um pouco de estrutura do ribossomo. Preste bem atenção aqui. Estrutura do ribossomo está relacionada ao seguinte, ele tem são duas unidades proteicas que se encaixam uma na outra. Entendido? Uma unidade que é chamada de unidade maior, então eu tenho uma unidade aqui que é a unidade maior, que é essa aqui, ó, e tem uma outra unidade que é chamada de unidade menor, que é essa unidade aqui. Entendido? Aqui na unidade menor, eu tenho um sítio de combinação, sítio de ligação, que esse sítio de ligação aqui, ele se acopla perfeitamente num filamento de RNA mensageiro. Tá aqui, ó, mRNA, RNA mensageiro, tá? Aqui eu tenho uma sequência de bases aqui, ó. Eu tenho a sequência de bases AUG, UGG e UC. Entendido? Eu tenho aí, nesse filamento de RNA do nosso exemplo estrutural, eu tenho 3 códons de RNA. Aqui ele está mostrando, ó, de 5 linhas para 3 linhas. É isso? Sentido da vida, 5 linhas para 3 linhas, né? Lembra que a gente fez uma aula falando de assunto só sobre isso,
Entendido? A gente falou lá em lei de Chargaff, falou sobre 5 linhas, 3 linhas, como é que acontecia a duplicação do DNA 5 linhas, 3 linhas, como é que era a duplicação do DNA no fragmento do Okazaki, percebido? Então a gente teve uma aula falando especificamente sobre isso, entendido? Então não vou nem detalhar mais isso aqui que nós já vimos, beleza? Então aqui 5 linhas, 3 linhas, show de bola. O RNA vem e se encaixa aqui, belezinha? Show de bola. E aí, o que é que nós temos mais? Nós temos aqui, ó, isso está representando o RNA transportador, ok? Está aqui o RNA transportador, está aqui a sequência de bases do RNA transportador, AAG, chama-se anticódon, ok? A sequência de trinca, a trinca do RNA mensageiro chama-se códon, a trinca do RNA transportador chama-se anticódon. Essa trinca anticódon, ela é sempre complementar do códon de RNA mensageiro na síntese proteica. Falamos sobre isso quando estudamos ácidos nucleicos, certinho? A gente falou sobre isso lá, certo? Então aqui eu tenho, ó, esse RNA transportador, tenho um RNA transportador aqui encaixado no ribossomo e tenho outro RNA transportador saindo do ribossomo, percebeu? Eu tenho um, ó, que vai entrar, tenho um que já entrou e encaixou, e tenho outro que está o quê? Saindo, ok? Então, veja bem, no ribossomo você encontra os sítios de ligação, ok? Para que haja o processo de síntese, eu tenho que ter os sítios de ligação. E você tem, na unidade maior, 3 sítios básicos, que são os sítios E, P e A. Epa! Entendido? E, P, A, epa! Pronto, então tem o sítio de combinação EPA. Para você não esquecer, EPA. Vamos lá. O sítio A, entendido? Esse sítio A aqui, A por quê? Aminoácido transferase. Entendido? Ora, aminoácido transferase é o primeiro sítio de combinação aqui, aonde o RNA transportador vai encaixar na molécula de RNA mensageiro. Entendido? O sítio P é o peptidil transferase, o sítio P. Perceba que esses sítios estão muito próximos um do outro e a proximidade de P, do sítio P com o sítio A, é porque, olha só, quando esse RNA transportador ele encaixar aqui, ó, ele vai estar próximo do RNA transportador que está encaixado, é aqui nesse momento que ocorre a ligação química, peptídica, para unir os aminoácidos. Ele vai ocorrer aqui no sítio P. Belezinha? E é de êxito. Êxito quer dizer o quê? Saída. Tá? À medida quando os aminoácidos se ligam, o RNA transportador anterior, ele sai, ele vai embora. Entendido? Aí, olha só. Preste bem atenção. Aqui na nossa sequência do RNA mensageiro, eu tenho a primeira trinca AUG. O que significa a primeira trinca do RNA mensageiro? É o códon de iniciação da proteína. AUG significa o aminoácido metionina, ok? Quem é o anticódon correspondente? Olha só, o AC. Adenina se liga a uracila, uracila se liga a adenina, guanina se liga a citosina. Ok? Qual é o aminoácido que vai estar aqui em cima do RNA transportador, que no nosso esquema está saindo, porque ele já encaixou o aminoácido? Está aqui, ó, metionina. Está vendo aqui, ó, met na bolinha? Metionina. O próximo códon é UGG. O anticódon correspondente é ACC. Entendido? Qual aminoácido correspondente? Está aqui, ó, triptofano. Certo? Esse aminoácido já encaixou na metionina. Esse RNA transportador vai para o sítio E, ele será ejetado da síntese, porque o sítio E é o sítio de êxito, é o sítio de descarte, quase não sai, entendido ou não? E aí você tem a liberação aqui. E agora está chegando quem? O ribossomo vai pegar o códon UC, juntar com a AAG, que é o anticódon correspondente, e aqui eu tenho o aminoácido fenilalanina.
Tá aqui, ó. Ele vai entrar aqui, esse RNA transportador vai sair fora, ele vai passar para o ciclo P, liga a esse aminoácido aí, e aí vai liberando a proteína. Percebeu que coisa linda? Absolutamente fantástico. Aí, amigo, veja só, o ribossomo está o tempo todo lendo a informação do RNA mensageiro, lendo os códons do RNA mensageiro, ligando os RNAs transportadores através dos anticódons correspondentes e promovendo as ligações químicas entre os aminoácidos através dos seus RNAs ribossômicos, ligações que correspondem a uma síntese por desidratação, ou seja, polimerizando aminoácidos para a formação de uma proteína através de um código genético específico que está num filamento de RNA mensageiro que foi transcrito de uma molécula de DNA. Percebido sim ou não? Show de bola? Então, o que acontece no ribossomo, em última análise? É a conversão de uma informação de ácido nucleico numa informação proteica, numa informação de proteína. E essa proteína vai produzir, então, no indivíduo, o respectivo fenótipo, aquilo que em genética você estuda, que nada mais é do que um caráter hereditário expresso no indivíduo. Tipo de cabelo, uma cor de cabelo, cor de olho, não sei o quê. Então, esses caracteres aí, eles aparecem através das proteínas que são traduzidas no ribossomo. Perfeito? Belezinha? Muito bem. Agora vamos lá. Observação IPC. Observação importante sobre o ribossomo, tá? Deixa eu ver, antes de falar nisso, deixa eu ver aqui se tem alguma perguntinha interessante aqui. Tem não? Então tá tudo ok, então tá tudo beleza. Vamos voltar lá para a apresentação, certo? Ok, vamos lá, voltando, isso, já estamos aqui. Então, observação IPC, observação importante pra cacete. Diâmetro do ribossomo. Aí você diz, pô, Billy Paul, o cara precisa saber até o diâmetro do ribossomo, bicho, quanto é que ele mede de circunferência. Rapaz, não é, cara, é chato isso, mas olha só. Só que tem um negócio fantástico que cai em prova, é isso aí. Pô, cara, os caras vão botar na prova um negócio desse, bota. Por quê? Olha só. Pronto. O diâmetro em procariontes, ok? Quanto é? 18 nanômetros é o diâmetro. Em eucariontes é 23, é 5 nanômetros a mais. Preciso decorar? Não precisa não. Só precisa saber o seguinte, que em células procarióticas, o ribossomo ele é menor do que em células eucarióticas, onde o ribossomo é maior. É só isso aí. Mas qual a importância disso? A importância disso, cara, tá aqui. Olha lá, antibióticos. Muitos antibióticos, 2 deles, a tetraciclina e a streptomicina, são 2 antibióticos que inativam a atividade ribossômica, inibindo, então, a síntese proteica. Esses antibióticos aí, eles atuam especificamente, tá certo? Esses antibióticos, eles atuam especificamente aonde? Eles atuam nos ribossomos. Entendido? Que ribossomos? Procariontes. Certo? E não eucariontes. Os eucariontes são diferentes dos ribossomos dos procariontes. Para você entender o que isso significa e qual a implicação disso, olha só. Os antibióticos, eles foram descobertos por um cara chamado Alexander Fleming. Alexander Fleming foi o cara que descobriu os antibióticos. Tá? Só para a gente relaxar aqui, deixa eu te contar uma história legal. Alexander Fleming era um bioquímico, entendido? Ele estava trabalhando numa pesquisa e ele estava cultivando bactérias no laboratório dele em placas de Petri. Placas de Petri são os recipientes de vidro transparente, resistente ao calor. Ele tem um fundo e uma tampa, parece uma caixa de pizza. Entendeu? Só que é pequenininho, ó, desse tamanho aqui, de um pirex.
E é de vidro temperado. Porque quando você quer matar uma cultura de bactérias, você esquenta a placa de Petri num bico de Bunsen. O bico de Bunsen é o quê? Um bujãozinho de gás pequenininho com um bicozinho que você acende o fogo, ele parece um maçaricozinho. Aí você esquenta a cultura ali e aí você mata a cultura de bactérias. Entendeu? Alexander Fleming, ele era uma criança, um menino pequeno, e vivia com o seu pai, o senhor Fleming. O senhor Fleming, ele trabalhava numa fazenda, isso lá na Inglaterra. Ele tomava conta da fazenda de um cara muito rico. Ele era um homem pobre, o senhor Fleming. Entendido? E um dia ele estava arando a terra para fazer um plantio, quando ele ouviu um grito de socorro. E ele saiu de encontro correndo ao grito de socorro e viu que era um garoto que estava se afogando num rio próximo. E aí ele se jogou na água, retirou o garoto da água que estava se afogando. O garoto agradeceu por ele ter salvo sua vida e foi-se embora. No outro dia apareceu um cidadão, um nobre inglês, procurando um tal de senhor Fleming. Algumas pessoas disseram do senhor Fleming, morava naquela casinha humilde dele lá no meio daquela fazenda. O nobre foi lá, bateu na porta, saiu de dentro um homem. E o nobre perguntou, você por acaso é o senhor Fleming? Aí ele disse, sou sim, posso lhe ajudar? Ele disse, não, eu vim aqui lhe agradecer por você ter salvo a vida do meu filho ontem. Ele estava morrendo afogado no rio aqui próximo. Aí perguntou assim, quanto o senhor quer? Ofereceu dinheiro ao senhor Fleming. O senhor Fleming olhou para o nobre, assim, surpreso com a proposta dele, e disse, olha, eu teria feito isso por qualquer pessoa, eu não vou lhe cobrar dinheiro por ter salvo a vida de seu filho. E o nobre disse, não, mas eu sou um homem muito rico, eu posso pagar. Quanto o senhor quer? E ele disse, não, eu não vou receber. Entendido? Sinceramente, eu não vou receber. E o nobre, não, mas eu posso pagar, quanto o senhor quer? Ele disse, não quero nada. Não. E iniciou uma discussão entre o senhor Fleming e o nobre inglês. Nisso, o garoto correu de dentro da casa e se abraçou às pernas do senhor Fleming. O nobre, quando viu a cena, perguntou, esse garoto é o que seu? Ele disse, esse garoto é meu filho. E o nobre, então, fez a seguinte proposta ao senhor Fleming. Deixe-me levar o seu filho comigo. Eu prometo lhe dar-lhe boa educação. Ele vai estudar nas melhores escolas da Inglaterra e no futuro o senhor terá motivos para se alegrar dele. O senhor Fleming, que jamais poderia dar ao seu filho a educação proposta pelo nobre, pediu ao garoto que arrumasse suas malas, essas roupas, essas poucas roupas e trapulhos que ele tinha. Ele botou dentro de uma mala surrada e, chorando, foi embora com o nobre. Se despediu de seu pai e o nobre o levou. O garoto estudou nas melhores escolas da Inglaterra. Tornou-se o bioquímico Alexander Fleming, ganhador do Prêmio Nobel de Medicina na década de 20 pela descoberta da penicilina, o primeiro antibiótico da história da humanidade. Entendido ou não? Eu me emociono com essa história. Não sei se aconteceu com você, mas eu me emociono com essa história. E o mais interessante também dessa história é que o filho legítimo do nobre, que foi salvo pelo pai de Fleming de morrer afogado lá no rio da fazenda, esse filho do nobre tornou-se um dos maiores estadistas da Inglaterra, peça fundamental no combate a Hitler na Segunda Guerra. O primeiro-ministro foi esse cara. História do negócio. Não. Beleza? Muito bem. Então, Alexander Fleming descobriu a penicilina por acidente. Como assim por acidente? Porque a mulher dele chegou para ele e disse, você trabalha demais, vamos dar uma volta, rapaz. Vamos passar a semana fora aí, final de semana, sei lá, vamos viajar.
E aí ele pegou, largou as pesquisas que ele estava fazendo, viajou com a mulher e quando ele volta, as culturas de bactérias que ele estava cultivando estavam todas mofadas. E ele perdeu todo o trabalho de anos que ele vinha fazendo. E aí veja o que é um camarada transformar limões em limonada. Ele deve ter ficado bem bonzinho com a mulher. Mas aí o que é que aconteceu? Ele vendo a situação, as culturas tudo mofada, cheio de mofo. Mofo você sabe que tem a ver com bolor. Bolor tem a ver com fungo. As bactérias morreram quando os fungos de bolores se proliferaram na cultura. E aí Alexander Fleming agora fez o seguinte: bom, já que dancei, eu vou agora pesquisar por que as bactérias morreram em presença desses caras aí. E aí, quando ele pesquisou, ele descobriu que os fungos produziam uma certa substância que inibia o desenvolvimento de bactérias. Entendido? As bactérias têm uma estrutura chamada parede celular. A parede celular, coisa que a gente já falou sobre ela aqui, a parede celular de bactéria é formada pelo peptidoglicano, que é um polissacarídeo, uma cadeia de polissacarídeo ligado a uma cadeia de 4 a 5 aminoácidos. Lembra quando a gente fez o estudo de membrana plasmática, primeira aula sobre membrana plasmática, a gente falou sobre essa questão de parede celular. E falamos lá, a bactéria tem parede celular de peptidoglicano. Só que para fazer o peptidoglicano, eu tenho que pegar 4 a 5 aminoácidos ali e juntar para fazer o peptídeo, o polímero, o peptídeo, que vai se juntar ao açúcar polissacarídeo para formar a estrutura da parede celular. Só que para isso acontecer, eu preciso de quem? Eu preciso de ribossomo. Só que o fungo produz uma substânciazinha que, quando é absorvido pelas células da bactéria, neutraliza o ribossomo. Digamos assim, na linguagem de hoje, desnatura o ribossomo. Os caras não dizem que ribossomo é enzima, não dizem que é uma ribosima. Então o ribossomo ele é desnaturado por esses antibióticos aí. E aí o que é que acontece? Ele perde a capacidade de fazer a catálise, de juntar os aminoácidos para a formação do peptídeo, né? Um tetra ou um pentapeptídeo, só tem 4 a 5 aminoácidos, que vai juntar com o polissacarídeo para formar a parede celular. As bactérias não conseguem formar a parede celular e aí morrem. Ok? 2 antibióticos que fazem isso, tetraciclina e streptomicina. Mas as bactérias são o quê? Seres procariontes. Entendido ou não? E aí vem um detalhe importante. Qual é o detalhe importante aí? O detalhe importante é esse aqui. Olha só o detalhe importante. Pronto. A tetraciclina e a streptomicina pode afetar as mitocôndrias. Então você toma esses antibióticos aí e pode ter problemas com o uso desses antibióticos a nível de metabolismo energético. Entendido? A nível de atividade ribossomal das mitocôndrias, duplicação de mitocôndrias para maior necessidade de energia. Aí você diz, por quê? Por quê? Porque as mitocôndrias suas e de qualquer célula de organismo eucarionte não tem ribossomos de 23 nanômetros. Tem ribossomos de 18 nanômetros. Igual às bactérias. Tu lembra de uma teoria chamada teoria endossimbiótica? Ah, Bilipo, lembro. O que diz a teoria endossimbiótica? Ela diz que mitocôndrias e cloroplastos são bactérias que se associaram numa relação mutualista com células e fizeram uma troca. Olha, tu me dá isso que eu te dou isso. E aí vivem juntos para sempre. Não tem essa teoria aí? Pronto. Esse negócio aí também é uma evidência de que provavelmente isso foi um fato. Tá? Mas é chamado de teoria endossimbiótica, se eu não me engano, até ontem eu estudando sobre isso, ninguém provou ainda que isso aconteceu, mas pode ter acontecido, entendido? Então, veja só, você pode pegar uma questão mais aprofundada a respeito de ribossomos,
onde se comenta a respeito de certos antibióticos afetarem a atividade mitocondrial. E por que afeta a atividade mitocondrial? Porque atrapalha a atividade ribossomal, atrapalha a atividade dos ribossomos. E por quê? Porque os ribossomos mitocondriais são idênticos aos ribossomos bacterianos. Entendido isso? Pronto. Então, essa aí é a observação importante sobre ribossomos. Aí, local de síntese do ribossomo, nucleolo. Entendido? Quando você olha para o núcleo de uma célula, tá certo? Você vê o quê? A membrana nuclear, está aqui a membrana nuclear. Não se preocupe com o que está escrito em volta, não interessa para a gente nesta aula. Nós vamos falar sobre membrana nuclear, núcleo, lá na frente. Nós agora estamos estudando citoplasma. Então, não se preocupe com esses termos aí. Se ficou pequeno, não dá para ler, não tem problema. O que interessa para a gente aqui é o seguinte. Eu tenho aqui um núcleo. Esse núcleo aqui é o núcleo de célula eucariótica. Entendido? Um núcleo típico de célula de organismo eucarionte. Tá? Essas manchas cinzentas aqui, ó, mais claras que você está vendo aqui dentro. Isso aqui é cromatina, material genético. Agora eu tenho uma área mais densa aqui, ó. Essa área mais densa que você está vendo aqui, essa área mais densa é o nucleolo. Pronto, é isso aí o que interessa para a gente. Por quê? Porque é aqui, neste nucleolo, que ocorre intensa síntese de RNAs. Tanto RNA mensageiro, ribossômico, como RNA transportador. Mas principalmente RNA ribossômico. Esse nucleolo aqui, ele é formado de certos cromossomos, tá? 13, 14, 15, 21, 22. Pronto. São esses cromossomos aí. Esses cromossomos, eles têm uma característica diferencial em relação aos outros. Ele tem uma porção que está ligada a uma constricção secundária, né? Vamos repassar cromossomo. Está aqui o cromossomo. O cromossomo aqui, ó, esse cromossomo está duplicado. Ele tem as cromátides. Está aqui uma cromátide e está aqui a outra cromátide. Aqui eu tenho um centrômero aqui no meio. Ó. Entendido? Centrômero. Ou cinetocoro. Entendido? Que é a constricção primária. Onde se une essas duas cromátides, que são os braços dos cromossomos. Na ponta desses braços aqui, ó, esses braços aqui são menores do que os de baixo. São braços curtos. Nas pontas desses braços curtos, dessas cromátides curtas, você encontra uma constricção secundária e associado a essa constricção secundária você tem aqui uma porção mais condensada de DNA, de material genético chamado de zona SAP, que antigamente era chamado de satélite. Então, esses cromossomos que têm zona SAP, eles se juntam tudo numa determinada região aqui da célula, que é chamada de núcleo, porque é uma região mais densa. O núcleo não tem membrana, o núcleo é um corpúsculo esponjoso, tá? Descaracterística esponjosa, tá? E local de síntese de RNAs. Entendido? Essa constricção aqui secundária, onde está a zona SAT, é chamada de ROM, região organizadora do núcleo. A região organizadora do núcleo sintetiza os RNAs ribossomos. Então tem aí, tá? Aí nesse núcleo aí se junta muita RNA polimerase. Você já ouviu falar em RNA polimerase? Entendido ou não? RNA polimerase é especializada em sintetizar RNAs. Então, essa zona aqui, entendido? ROM, essa constricção aqui, tem uma série de sequências genéticas repetitivas chamadas de tandem. Tandem são essas sequências aí. Essas sequências são lidas constantemente, produzindo uma gama grande de RNAs ribossômicos, que junto com proteínas que são importadas do citoplasma vão se conjugar, formando um organoide chamado de ribossomo. Entendido? Só para você sacar o lance aqui, como é que funciona. Entendido? Mas a última coisa sobre ribossomos é as formas de apresentação. Deixa eu ir lá no chat, ver se tem alguma coisa aqui de alguém. Não tem nada.
melhorou, Raquel Nogueira, tal, o sinal tá bom, beleza e tal, show, pronto. Ok? Beleza, não tem nenhuma pergunta, vamos voltar lá para a apresentação, tá tudo ok. Aí, forma de apresentação. Como é que o ribossomo se apresenta a nível celular? Como é que o ribossomo aparece a nível celular? Pronto, é isso que a gente vai falar agora. Tá? Primeira coisa, grãos de Palade. Palade, ok, foi o cara que descobriu os ribossomos. Aí pegou e colocou o nome dele na estrutura. Palade, grão de Palade. O que é grão de Palade? É o ribossomo limpo, sem nada. Chama-se grão de Palade. No citoplasma, os grãos de Palade são muito encontrados assim, como você está vendo no desenho aqui, ó. A subunidade maior separada da subunidade menor. Elas se juntam quando aparece aí no meio delas um filamento de RNA mensageiro. Entendido? Aí as duas subunidades se encaixam no RNA mensageiro através do sítio de ligação de RNA, tá aqui, que fica na subunidade menor do ribossomo. Beleza? Encaixou, pronto. Aí as subunidades, vão fazer o restante do processo. O sítio A, aminoaciltransferase, o sítio P, peptidiltransferase e o sítio E, de êxito, de saída. Show de bola? Pronto, então veja só. Ribossomo no citoplasma da célula, não importa se é procariótica ou eucariótica, assim, encontrado dessa maneira, sem estar associado a um filamento de RNA mensageiro, nessa situação aí, ele é um corpúsculo inativo, ok? Ele não sintetiza proteína. Ele só sintetiza proteína quando se associa a um RNA mensageiro. Aí, olha só, esse ribossomo aí, ele se associa a filamentos de RNA mensageiro. Eu posso ter vários ribossomos aderidos a um filamento de RNA mensageiro livres no citoplasma da célula. Ribossomos unidos a um filamento de RNA mensageiro livres, dispersos no citoplasma da célula, eu chamo isso de polissomos ou polirribossomos, tanto faz. O que é um polissomo? O que é um polirribossomo? É um filamento de RNA mensageiro ligado a vários ribossomos. Tudo ao mesmo tempo fazendo a síntese de proteínas. Beleza? Pronto. Esses polissomos, ou polirribossomos, eles podem se associar à membrana do retículo endoplasmático, formando o retículo endoplasmático rugoso. Beleza? Nesse caso, o que é que eu tenho? Tá? Eu tenho aí o ergastoplasma. Então, você está vendo aqui as membranas achatadas do retículo endoplasmático rugoso. Tá? O retículo endoplasmático rugoso tem os canalículos achatadinhos assim. Essa organela aí é uma organela membranosa, entendido? Porque essa membrana aqui, ela é lipoproteica, ela tem camada bilipídica, ela é idêntica à membrana plasmática celular, a qualquer membrana de célula. Entendido? Os únicos organoides que não têm membrana chama-se ribossomo, chama-se centríolos. O resto tudo é membranoso. Tá certo? Aí nesse caso aqui, eu tenho o retículo endoplasmático rugoso. Entendido? Preste atenção. Ribossomo, sem estar associado a um retículo endoplasmático, a um RNA mensageiro, ele sintetiza proteína? Não, ele é inativo. Ele é simplesmente um grão de Palade. É só isso que ele é. Se associou a um RNA mensageiro e está livre no citoplasma, eu tenho um polissomo. Se esses ribossomos aqui, ó, aderirem à membrana do retículo endoplasmático, o que eu tenho? Eu tenho o retículo endoplasmático rugoso. Beleza? Só que, preste atenção, os polissomos, eles sintetizam proteína de uso intracelular. As proteínas e enzimas, de um modo geral, que são utilizadas pela própria célula, são sintetizadas nos polissomos ou polirribossomos. As proteínas que são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso
também chamado de ergastoplasma, são proteínas de uso extracelular, chamadas de proteínas de exportação. Entendido? Todas essas proteínas aí, do ergastoplasma, retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granular, entendido? Elas serão empacotadas no sistema golgiense e enviadas para fora da célula por exocitose. Entendido aí? Certinho ou não? Então, veja só que coisa interessante. Bilipão, por que isso? Muito simples. Vamos supor não, acontece isso. Enzimas de lisossomos, entendido não? O lisossomo, o conteúdo do lisossomo é cheio de enzimas proteolíticas. Se essas enzimas vazarem de dentro do lisossomo, a gente sabe que pode acidentalmente danificar a célula, entendido? Você acha que essas enzimas, na formação do lisossomo, elas trafegam livres pelo citoplasma? Não, elas trafegam isoladas do citoplasma. Aí olha só que coisa interessante. O retículo endoplasmático rugoso sintetiza enzimas do lisossomo, manda para o sistema golgiense, que empacota essas enzimas e libera as vesículas através da face trans, formando os lisossomos primários. Entendido? Então, essas enzimas, elas não são produzidas de modo solto, elas estão sempre guardadas em sistemas membranosos, para evitar que elas venham a realizar atividades a nível de citoplasma, entendido? É tanto que a ativação dessas enzimas não são feitas a nível de retículo endoplasmático rugoso, são feitas lá no sistema de Golgi, quando as vesículas que saem do retículo endoplasmático rugoso passam pelas membranas do sistema golgiense, entra pela face cis e sai do outro lado, que é a face trans. Quando a gente falar em Golgi, na aula de Golgi, a gente destrincha isso melhor. Vamos parar por aqui para não atrapalhar muito, certo? Então, o que eu quero que você guarde dessa aula aqui é o quê? Forma de apresentação. Grãos de Pallade são ribossomos livres, entendido? Que não estão associados a nenhum filamento de RNA. Então, eles são inativos, eles não realizam síntese, eles precisam de um código genético para fazer a síntese proteica. Esse código genético não existe, então eles estão soltos no citoplasma. Geralmente assim, ó, as duas bandazinhas separadas, unidade maior e unidade menor. Elas se juntam, tá, quando aparece um filamento de RNA mensageiro aí. Polissomos é quando eu tenho filamento de RNA mensageiro associados a vários ribossomos, e essas estruturas, polissomos ou poliribossomos, estão livres, soltas, no citoplasma celular, ok? E quando os ribossomos estão aderidos às membranas do retículo endoplasmático rugoso, forma o ergastoplasma. Aí lembre-se, polissomo, proteína de uso celular, retículo endoplasmático rugoso, proteínas de uso extracelular, fora da célula. São as chamadas proteínas de exportação. Vamos lá. Onde é que eu encontro pepsina e lipase? Pepsina e lipase são enzimas do suco gástrico. Elas atuam no estômago, na cavidade estomacal. A pepsina e a lipase estão fora da célula. Estão formando suco gástrico na cavidade do estômago. Quem produziu as pepsinas e lipases? As células da mucosa gástrica. Então, tem células na mucosa gástrica especializadas em sintetizar o pepsinogênio, que é a pepsina inativa. Ela é jogada fora para ser ativada. Não vou entrar nesse detalhe aqui, eu quero que você saia daqui. A lipase tem células especializadas em produzir a lipase, que também vai ser exocitada para fora da célula. Então, quem produziu a pepsina e a lipase, que são secretadas para fora da célula para compor o suco gástrico na cavidade estomacal, essas proteínas enzimáticas aí foram produzidas em polissomos
ou foram produzidas em polirribossomos? Aliás, em retículos endoplasmáticos rugosos. A resposta é lógica. Retículo endoplasmático rugoso, porque ele é quem faz uso fora da estrutura celular. Beleza? Sim? Vamos para frente então. Agora vamos falar de quê? Vamos falar de centríolo, né? Falamos todas as considerações importantes a respeito de ribossomos. Então agora vamos para os centríolos. Centríolos é o seguinte, são estruturas não membranosas, ok? Ribossomos e centríolos são estruturas membranosas, belezinha? Legal. Os centríolos são exclusivos de células eucarióticas, tá? Exclusivo de células eucarióticas. As células procarióticas não têm. Células procarióticas só têm uma estrutura, chama-se ribossomo. Mais nada. Não tem centríolo, não tem retículos endoplasmáticos, não tem sistemas Golgiense, não tem lisossomos, não tem nada. Só tem o quê? Só tem ribossomo. Fora de ribossomo, mais nada. Então, centríolo de células eucarióticas. Agora, importante, cai em prova, muito isso aqui. Exceção, fungos, gimnospermas e angiospermas. Entendido? Presente em quem? Algas, briófitas, pteridófitas e animais. Certo? Sendo que em briófitas e em pteridófitas, o centríolo serve apenas para fazer os flagelos dos gametas masculinos dessas plantas. São chamados de anterozóides. Nós já falamos até nisso numa aula anterior, aí, não sei de, mas eu me lembro que a gente comentou alguma coisa. Mas repetindo, briófitas e pteridófitas, elas têm centríolos, mas esses centríolos não participam da divisão celular. Participam apenas na composição, na formação dos flagelos dos anterozóides, que são os gametas masculinos. Anote isso aí, que é importante. Está com caderno e caneta na mão? Se não tiver, pegue, entendido? Que é importante. Tá? Então, olha só. Algas, briófitas, pteridófitas, animais têm, gimnospermas e angiospermas e fungos não tem. Você diz que, pô, interessante, briófita, pteridófita não tem. Aliás, tem por causa do flagelo dos anterozóides. Gimnosperma e angiosperma não tem. A divisão celular em células vegetais é anastral, porque não forma fuso acromático. Entendido? A região do centrosoma, a partir do citoesqueleto, origina as fibras para a movimentação dos cromossomos, mas não tem centríolo. Aí fala-se em divisão celular anastral. Os animais, os que têm centríolos, fazem divisão o quê? Astral. Entendido? Mas briófitas e pteridófitas são plantas, assim como gimnospermas e angiospermas. E quando a gente estuda divisão celular em células vegetais, quando a gente estuda divisão celular em plantas, a gente vê isso. A divisão celular em vegetais é anastral. Ela não vai formar fuso acromático para o centríolo. Entendido? Não tem essa formação lá. Certo? Então, é isso que lá em divisão celular fica até melhor da gente ver isso aí, como é que funciona. Mas isso cai em prova. Então, a exceção sobre a presença de centríolos em células, aliás, em organismos vivos, tá? Fungo, gimnosperma e angiosperma não possui, ok? As briófitas, pteridófitas, animais têm. E quando se trata de briófita e pteridófita, é mais para quê? Para a formação dos flagelos nos anterozóides, que são os gametas de reprodução dessas plantas. Belezinha? Muito bem. Função centríolo, pronto. Origina cílios e flagelos e o fuso mitótico e meiótico na divisão celular. Claro, nas células que têm centríolo, tá? Excluindo aquelas que a gente falou lá. Então, veja bem, na divisão celular existe a formação de um fuso, chama-se fuso acromático, também chamado de fuso mitótico, mas existe também o fuso meiótico. O fuso mitótico é na mitose, o fuso meiótico é na meiose, que são processos de divisão celular.
Beleza? Pronto. Então tá aqui o esquemazinho do fuso acromático para você ver. Olha o esquemazinho aqui. Para que serve essa estrutura? Essa estrutura serve para alinhar os cromossomos na divisão celular, no meio da célula, que se chama de placa equatorial. Para quê? Para facilitar a separação das cromátides irmãs na mitose e separação das cromátides homólogas na meiose. Entendido? 1, certo? Por exemplo. E separação das irmãs na meiose 2. Mas não vamos detalhar muito isso aí. O que eu quero que você perceba aqui é o seguinte, olha só. Então nós temos aqui, tá, os microtúbulos astrais que formam o áster, de onde partem esses filamentos aqui. Eu tenho os microtúbulos polares, tá? Microtúbulos cinetocóricos são os microtúbulos que estão ligados diretamente ao cinetócoro, o centrômero aqui, ó, a região do centrômero do cromossomo. Então, esses aqui são chamados de microtúbulos, né? Vale salientar que o centríolo ele é constituído de microtúbulos. O que significa isso? Microtúbulos é formado pela proteína tubulina. É essa proteína que forma os microtúbulos. Tá? Centríolo tem relação com citoesqueleto. Ele é formado de microtúbulos do citoesqueleto. E você sabe que essas estruturas elas têm instabilidade dinâmica e formam muitas coisas lá dentro da estrutura celular. Esses microtúbulos que interligam aqui as cromátides ou braços dos cromossomos, eles são chamados de microtúbulos polares. Entendido? É só essa diferençazinha aí, na questão do fuso acromático. Ok? Estrutura do centríolo. O centríolo está localizado próximo do núcleo. Entendido? Por isso que é chamado de centríolo, porque ele está no centro, ou bem próximo do centro. Tá? Na divisão celular, eles se duplicam e migram para polos opostos da célula, mas na divisão celular, a localização dele dentro de uma célula interfásica que não está em divisão, entendido? É no centro celular. Essa região onde o centríolo se encontra próximo do núcleo chama-se de centrosomo, tá? Ok? Ou região do áster. Porque é dessa região aí que partem as fibras do centríolo para a formação do fuso na divisão celular. Então, localizado próximo ao núcleo, então é próximo do centro da célula. Geralmente o núcleo das células ele é central, exceções aqui e ali. Então, próximo dessa estrutura nuclear eu tenho o centríolo. A região onde ele se encontra lá chama-se centrosomo. E aí o centríolo é o seguinte, são 2 tubos perpendiculares um ao outro. É assim que eles se dispõem morfologicamente dentro da célula. Esses 2 tubos aí são chamados de diplossomos. Diplossomos são os 2 tubos dos centríolos, sempre perpendiculares um ao outro. Tá? Isso é importante no processo de divisão celular, principalmente em meiose. Mas eu vou deixar para falar nisso quando a gente estudar meiose. A gente vai entender por que tem que ser 2. Aí. Então tá aí. Legal? Tá aqui. O que mais eu falo sobre centríolo? Centríolo é formado por 9 trincas de microtúbulos proteicos de tubulina. Tá aqui, ó. 3, você contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Fechou? 9 trincas de 3 microtúbulos. Certinho? Que compõem o quê? O centríolo. Aqui você encontra o quê? Esse posicionamento aqui das trincas de túbulos, formando um arranjo cilíndrico, se deve a filamentos de dineína. Nós falamos em dineína lá em citoesqueleto, dineína e cinesina, que são proteínas motoras, né? Que arrastam coisas, organelas, vesículas por cima dos microtúbulos. Lembra? Eu mostrei que a gente via lá a cinesina, dineína, trafegando por cima, arrastando uma vesícula. Não é isso mesmo? Então, essas mesmas proteínas aí, que funcionam como proteínas motoras do citoesqueleto, formam o quê? Filamentos aqui, ó, internos
do centríolo e externos aqui, unindo os microtúbulos. Tá vendo aqui? Ele se estende aqui, ó, azul aqui, ó, ok? Prendendo, então, os microtúbulos nesse arranjo cilíndrico. Então, é dineínas que fazem essa atividade aí. Beleza? Certo? Muito bem. Aí, vamos lá. A outra coisa importante quando a gente estuda centríolos, tá? É que centríolos é responsável pela formação de cílios e flagelos, tá? A diferença básica morfológica entre cílios e flagelos é que os cílios eles são menores em termos de tamanho, os flagelos eles são longos, tá? Os cílios são em maior número na célula. Você pega um paramécio, é uma infinidade de cílios contornando toda a célula do paramécio. E flagelos você encontra um e encontra dois na estrutura celular. São estruturas mais longas. E ambos estão relacionados ao quê? A movimentação. Tá? Espermatozoide também tem, entre outras células. Pronto. Aqui a gente tem o esquema do encorte de um flagelo aqui. Entendido? Essa região cilíndrica membranosa aqui é chamada de axonema. Aqui você tem o corpo basal, que é conectado direto ao centríolo, e aqui a gente tem a visão do corte transversal. Então percebam o seguinte, certo? O centríolo são 9 trincas de microtúbulos. O flagelo é 9 duplas de microtúbulos. Entendido? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ó. Tá vendo? Tá vendo? Forma aqui. Aliás, são 8 aqui em volta e 2 centrais. Entendido? São 8 aqui no total. Tá? Então, olha só. É o que ele chama de arranjo 9 mais 2. Teve até uma questão de uma lista aí que a gente viu que falava sobre isso. 9 mais 2. 9 mais 2 é a constituição de quem? A constituição de cílios e flagelos. Tá? Então tá aqui, ó. Aqui você vê a dineína, tá vendo a dineína aqui, ó, em laranja, a dineína que mantém a estrutura interna, tá? Então isso aqui é a constituição. Então veja só, dos 3 microtúbulos que formam o centríolo, apenas 2 se alongam na formação do flagelo e do cílio, tá? E forma-se aí também 2 que vão para a região central, que ficam alojados no centro, para dar exatamente maior sustentação à estrutura flagelar ou à estrutura ciliar, certo? Corpo basal chama-se cimetossomo. Aqui você tem as dineínas, tá? E onde é encontrado o centríolo? É encontrado na sua traqueia, entendido? Então eles fazem movimentos lá na traqueia, facilitando movimentação de substância nas tubas uterinas, entendeu? Cílios nas tubas uterinas, eu tenho cílios nas traqueias, tenho cílios nas tubas uterinas, entendido? A movimentação desses cílios, juntamente com os movimentos peristálticos da traqueia, movimentam o embrião para a cavidade uterina. Eu tenho também cílios no paramécio, que é um protozoário ciliado, tá? Tenho flagelos aonde? No espermatozoide, flagelos no coanócito, que são células dos poríferos, responsáveis pela ingestão e digestão de partículas alimentares nas esponjas. Lá em zoologia a gente vai falar muito disso. O Trypanosoma cruzi, que é um protozoário causador da doença de Chagas, ele é um protozoário flagelado. Entendido? Então você encontra muito dessas estruturas em diversas células por aí afora. Beleza? Pronto. Com isso a gente termina o estudo de quê? De ribossomos e o estudo de centríolos. Beleza? Agora eu vou fechar essa tela aqui e vamos para outra tela, vamos carregar outra tela aqui, tá? Vamos ver as perguntas que temos. Por favor, outra dúvida. O sítio de ligações presente na subunidade menor do ribossoma para encaixe de anticorpos de RNA transportador, certo? Anticorpos. Sim. Aliás, perdão, certo? Esse sítio aí, esse sítio de ligação presente na subunidade menor é para encaixe do RNA mensageiro. Entendido ou não? Quem responde pelos demais, os encaixes do RNA transportador são os sítios P e A e P. Ele entra pelo A, encaixa no P, faz a polimerização e sai pelo sítio E, que é o sítio ESP. Entendido? É assim que funciona.
Tá certo? Repete polissomos. Pronto, polissomos. Polissomos é o quê? Eu tenho o filamento de RNA mensageiro, e esse filamento RNA mensageiro, aderido a ele, eu tenho vários ribossomos. E essa estrutura toda aí, ela está dispersa no citoplasma, ela está livre no citosol. Então, isso aí é que é o polissomos. Entendido? Polissomos são estruturas livres, soltas no citosol. Tá? E em que consiste? Consistem na união de ribossomos a um retículo endoplasmático, a um RNA mensageiro. Quando a estrutura se junta quando o ribossomo se junta às membranas do retículo endoplasmático, forma o retículo endoplasmático rugoso, também chamado de ergastoplasma. Beleza? É assim que funciona isso aí, certo? Mais alguma coisa? Não. Travando agora, acho que caiu, não sei o que e tal. Parece que ficou meio, né? Parte de polirribossomos e tal. Pronto. Ok, Rafaela? Certo? Acredito que resolvi para você. Pronto. Deixa eu ver outra. Obrigado. De nada, jovem, de nada. Beleza? Show. Certo? Belezinha? Ok, beleza. Pronto, vou fechar aqui o chat, né? Eu abri o chat para ver se tem alguma coisa e vou carregar agora a nossa apresentação de retículo endoplasmático, tá? Que é a próxima organela que a gente vai ver na sequência, retículo endoplasmático. Pronto, aí vamos lá, apresentar. Vamos ver se entrou lá. Pronto, entrou, olha ela aí, olha a apresentação aí. Certinho? Tá aí a apresentação. Muito bem. Aí, seguindo aí a sequência, vamos falar agora sobre retículo endoplasmático. Tá certo? Retículo endoplasmático, tá? Daí o retículo endoplasmático. Vamos lá. Retículo endoplasmático, primeira coisa, são conjuntos de canalículos membranosos, certo? Ó, já difere de ribossomo e centríolo, que não tem membrana. Não é membranoso, é apenas formado de quê? De proteínas. Tanto o ribossomo quanto o centríolo. O ribossomo acrescenta apenas o quê? O RNA ribossômico. Tá certo? Então você tem aí conjunto de canalículos membranosos, que podem ser achatados. No caso do retículo endoplasmático rugoso, ele é meio achatadozinho. Tá? Ou podem ser tubulares. A gente vai ver no desenho esquemático aqui que o retículo endoplasmático liso ou agranular, ele tem um formato mais tubular, um formato mais cilíndrico. Belezinha? Muito bem. Então, olha só. Tipos. O rugoso, com ribossomos aderidos às suas membranas, já falamos sobre isso. E o liso, sem ribossomos aderidos às suas membranas. Olha o esquemazinho aqui dele. Tá vendo o esquema aqui? Ó? Olha lá. Aí vem aqui. Ó. Aqui eu tenho o núcleo da célula. Esses filamentos que você está vendo aqui é cromatina. Essa bolinha vermelha que você está vendo aqui, isso aqui é o nucleolo, entendido? E aqui eu tenho a membrana nuclear. Tá certo? Percebeu ou não? Perceba que a membrana nuclear, os canais da membrana nuclear, tá aqui os canalículos, ó, eles têm comunicação com o retículo endoplasmático rugoso, tá vendo? Ó? Tá vendo que os canais aqui da membrana nuclear têm ligação direta com os canalículos do retículo endoplasmático rugoso. Então, existe uma comunicação entre o núcleo e o retículo endoplasmático rugoso. Por quê? O retículo endoplasmático rugoso, o que é que ele faz? Síntese de proteína. Para fazer síntese de proteína, tem que ter ribossomo. Mas somente ribossomo basta? Não. Eu preciso do código genético. Então, o RNA mensageiro é sintetizado no núcleo, processo de transcrição, a partir do DNA, pega-se o RNA mensageiro, ele atravessa o poro da membrana nuclear e cai direto no canalículo do retículo endoplasmático rugoso. E aí se associa aos ribossomos, que estão aderidos às membranas desse retículo endoplasmático rugoso, fazendo então a síntese de proteínas. O retículo endoplasmático rugoso é um local massivo de síntese de proteína. Meu amigo, é uma infinidade, milhares e milhares o tempo todo de proteínas que são sintetizadas aqui. Isso é uma máquina pesada de produção de proteínas a partir de informações que vêm desse núcleo aqui.
À medida que você se distancia, perceba que as membranas são mais achatadas, entendido? E à medida que você se distancia, vão aparecendo os conjuntos cilíndricos, de canalículos cilíndricos, sem ribossomo. O que é isso aí? Retículo endoplasmático liso. Então a gente vê aqui os dois retículos a nível de aspecto estrutural. Beleza? Voltando lá para cima, muito bem. Vamos começar então pelo retículo endoplasmático rugoso ou granular. Por quê? Por causa da presença dos ribossomos. Também chamado esse retículo de quê? De ergascoplasma. Entendido? Lembre-se que o termo ergascoplasma, ele só é aplicado ao retículo endoplasmático rugoso, não é aplicado ao retículo endoplasmático liso. Belezinha? Qual é a função desse retículo aí? Vamos às funções. Síntese de proteínas de exportação, que é a função principal. Isso quer dizer o quê? Elas são de uso extracelular. Síntese de proteínas lisossomais, entendido? Os lisossomos têm um conteúdo enzimático dentro deles. E de onde vêm as proteínas que estão contidas dentro do lisossomo? Vou perguntar isso numa prova para você. Elas são sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso, também chamado de retículo endoplasmático granular ou ergascoplasma. Entendido? E o que mais? Síntese de colágeno, proteína do tecido conjuntivo. Lá no conjuntivo eu encontro umas células chamadas de fibroblastos. Entendido ou não? E esses fibroblastos aqui são ricos em retículo endoplasmático rugoso para a síntese de proteínas de colágeno, de reticulina, de elastina, das proteínas da matriz do conjuntivo, tá? Principalmente o colágeno. Então, você tem aí funções básicas do retículo endoplasmático granular. E a função que você deve guardar sempre com você: síntese de proteína de exportação e síntese de proteínas lisossomais, as proteínas do lisossomo, as enzimas do lisossomo. Entendido? Aí olha só, ele sintetiza as enzimas lisossomais a partir de RNAs mensageiros que têm os códigos dessas enzimas que vêm do núcleo, que atravessa os poros da membrana nuclear e entra nos canalículos do retículo endoplasmático rugoso, se associando aos ribossomos que estão lá, aderidos às suas membranas, sintetizam todas essas enzimas aí liberam as vesículas pelo outro lado, entendido? Que são captadas pela face cis do sistema golgiense. O sistema golgiense pega essas vesículas aí, com as enzimas lisossomais, empacota em suas membranas, libera pelo outro lado, na forma de outras vesículas, chamadas de lisossomos primários. É show de bola? E aí eu tenho os lisossomos primários ali, entendido? Bem arranjados para fazer o processo de digestão intracelular. A gente vai falar de lisossomo mais na frente. Observação IPC, que é uma observação importante pra cacete, tá? Presentes nas membranas dos retículos endoplasmáticos, no plural, eu estou me referindo aos dois, tanto rugoso como liso, tá? Encontramos a enzima glicose 6-fosfatase. Essa enzima serve para quê? Para fazer hidrólise de glicogênio. O glicogênio é o açúcar de reserva energética animal. Esse açúcar, ele é guardado nos hepatócitos do fígado. Belezinha? Ele é guardado lá. Tá? Quando a taxa glicêmica cai, libera-se um hormônio chamado glucagon, lá das células do pâncreas, tá? Do sistema endócrino do pâncreas, as células ilhotas de Langerhans, as células alfa, libera o glucagon vai no fígado, tá? E estimula os hepatócitos do fígado a quebrar, entendido? O glicogênio em glicose. O glicogênio está armazenado dentro das células do fígado e essa enzima aí, glicose 6-fosfatase, é importante para hidrolisar o glicogênio,
entendido, para ser liberado. E onde é que eu encontro essa enzima? Eu encontro tanto no retículo endoplasmático rugoso, como também encontro no retículo endoplasmático liso. Tá? Células que são ricas em retículo endoplasmático rugoso, células secretoras de um modo geral, principalmente acino pancreático, que são as células exócrinas do pâncreas, que secretam o suco pancreático, que auxilia o processo de digestão no intestino delgado, e células da mucosa gástrica e intestinal. São células, por exemplo, ricas em retículo endoplasmático rugoso. Tá? Glândulas mamárias também tem. Glândulas lacrimais também tem. Entendido? Células secretoras de um modo geral, de glândulas de um modo geral, elas são muito ricas em retículo endoplasmático rugoso, porque ele vai sintetizar a maioria das substâncias que são secretadas pelas células glandulares. Ó, secretadas, não diga excretadas. Excreção é a liberação de substâncias inúteis. É quando a célula exocita, tá? Substâncias que não têm utilização a nível celular. Então, nesse caso aí, você tem uma excreção. Chama-se plasmocitose. Belezinha? Egestão celular, defecação celular. Tá joia? Nesse caso aqui, a gente está falando de secreção, porque as substâncias que estão sendo eliminadas aí são substâncias úteis. Elas são utilizáveis pelo organismo, por tecidos, por órgãos, por sistemas e etc. Belezinha? Muito bem. Aí temos quem? O retículo endoplasmático liso, chamado de agranular. Por quê? Não tem ribossomos aderidos às suas membranas. Qual é a função dele? A função dele clássica, síntese de lipídios. Colesterol é sintetizado lá. Os esteroides, quem são os esteroides? Testosterona, estrógeno, progesterona, fosfolipídios também são sintetizados lá. Ok? Entendido ou não? Pronto. Então, isso é função clássica de retículo endoplasmático liso. Então, sempre que você pensar em retículo endoplasmático liso, entendido? Você pensa o quê? Síntese de lipídios. Entendido? Então, células que fazem síntese de lipídio, por exemplo, testículo, ovário. Você tem células do testículo que fazem síntese de lipídio, fazem síntese de testosterona. As células de Leydig do testículo que fazem a produção de testosterona, que é um hormônio esteroide, é um hormônio de natureza lipídica, derivado do colesterol, entendeu? São ricas em retículo endoplasmático liso ou agranular. Tá? Os folículos ovarianos das mulheres que sintetizam estrógeno, que sintetizam progesterona, entendido ou não? São ricos em retículos endoplasmáticos lisos ou agranular. Tá? Agora, o que mais ele faz? É uma organela considerada uma organela de desintoxicação. O álcool que você ingere nas bebidas alcoólicas, ele é degradado por enzimas existentes no retículo endoplasmático liso. Uma delas é a P450. Entendido? Quebra as moléculas alcoólicas